És tão inútil que és ignorado até pela morte. Na tua boca sai tanto excremento que as pessoas querem saber se cagas pela boca e comes pelo ânus. Diga quantos séculos tens, és tão idoso que nós já não acreditamos que só tens anos. Não suporto te olhar. Não suporto te olhar, Dário, não te gosto. Naquele show que atuaste que te atiraram tomate, fui eu que te atirei bloco. É por me verem que as pessoas deixam sentido na palavra forte. Sempre que batalhas deixas claro que fracassar é o teu forte. Então para de procurar luz no fundo do poço, tu precisas ser de suporte. Não suporto a derrota, se o assunto for competição nunca vais me vencer. Não brinca com o meu orgulho, eu posso se matar só para te mostrar como eu erro mais do que você. Depois de te ouvir a rimar, devo admitir que os memeiros realmente estão a ajudar muitos gladiadores. Porque é só entrar no Facebook e tirar uns memes, organizar que já vêm com esperança de saírem vencedores. Mas a euforia que tu causas com isso não me espanta. Porque eu também, quando era criança, tudo que falava dava graça. Também percebi que para pensares como eu nem estás quase a estar perto. E sinceramente senti que me faltaram respeito. Como podem me meter a batalhar com um adulto que ainda fala para vocês que nasceram nas províncias? Dário, o pessoal agora quer saber se você nasceu aonde. Ou vais dizer que és filho do Brasil e nasceste nas cinzas? Tudo que avança na vida dos outros, na tua retrocede. A tua vida é um clássico do samba, estás a se perder na RRPL. Nessa batalha estou com todas as condições, por isso a perder estás mais condicionado que o ar. Devias focar-te em drama e na mingota, porque tu não tens ação. Nessa batalha eu podia não vir, mas tu não vencerias nem que eu não estivesse cá. A minha ausência se encarregaria de te derrotar. Tu não passas de fezes oprimida, nem estarias aqui, devias estar a procurar quem pode te cagar. De mim não tens como te safar e a tua consciência te acusa. Te limitas em trazer barras na Adidas, enquanto eu trago barras mais escortejantes que a espada do Yakuza. Por seres uma pessoa indefinida, nem tu consegues explicar o tipo de merda que és. Deus só fez homens e mulheres, você não sei quem te fez. Ninguém te curte, a tua morte está a ser esperada como o fim do mês. Só os melhores morrem cedo, você vai morrer em 23. Flash Squad, por favor. Vamos, Flash Squad, por favor. É a primeira vez que eu recebo valor para matar alguém sem valores. Eu vou te arranjar namorado, se é que estás a fazer rap por amor. Ninguém quer ouvir as tuas músicas, a versão feminina do Six Pin deve ser muito pior. Porra! Já perdi muito tempo com essa bicha, Fly, vamos avançar. Me arranja outro adversário, porque na T7 já não tá. Tu se apresentas muito mal, o teu estilista deve ser a TPA. És um zero abaixo da esquerda, tua presença serve para dar exemplo de alguém que não tá. Escrevo com o cérebro dos deuses e você tá sem chance de ganhar. Eu tô a cuspir o que muitos gladiadores iam cuspir no amanhã. O meu nível de pensamento desobedece às regras do tempo futuro, tinha que me processar, porque eu vos garanto que eu vou rimar tudo. Daqui a 5 anos as batalhas na RRPL só vão ser desse olhar. Toma! Nilda, vocês são todas parvas, eu tenho mesmo que vos dizer. Na mesma batalha que dizem estar a representar as meninas, aparecem vestidas de homem. Por quê? Ser homem não é simplesmente querer ser e vai ser, o teu pai já tinha que te falar. Não é simplesmente meter calças e se armar em guesta para impressionar. Ser homem é ser líder de família, ser respeitado e respeitar. É sofrer e não poder chorar, enfrentar problemas e ainda se fingir que nada está a se passar. Se foda o feminismo, nós nunca vamos nos igualar. Só haverá direitos iguais quando ejacularem entre vocês começarem a se engravidar. Volta em casa e coloca uma saia como homem, não vais a lado nenhum, esquece essa cena. A tua cara até tá fixe, mas o rabo que tens te condena. O vosso problema é se apegar na história de Lilith, mesmo sabendo que isso é uma mitologia. Eu sou de opinião que mulheres que pensam como tu deviam viver trancadas numa psiquiatria, porque lavar, engomar, limpar, cozinhar e muitas outras porcarias não podem ser comparadas com a dor de acordar teso todos os dias. Eu sou pastor, demônios eu consigo ver. 1000 gigas! Estás aí dentro, se enganaste se pensaste que eu não estava a te ver. Não conseguiste me enfrentar como homem, por isso é que dessa vez vieste como mulher. A tua máscara caiu, já vimos o tipo de merda que você é. Todos que invadiam o palco para te dar dinheiro durante a T6 querem ir no te receber. Podes levar 500 mil temporadas, já ninguém vai se importar. Rei, mas eu caralho, ninguém consegue te respeitar. Só não te empurro num buraco de lama porque não pode lhe sujar. Liga em Luanda, rei no mato, esse trono um dia vai te cornear. O Fly tem pagado a tua viagem do Wish para cá, mas eu quero que esse vosso contrato acabe agora. Para de gastar o dinheiro do CEO quando sabes muito bem que consegues vir aqui de vassoura. Fly!